RFI Convida. 5 anos após o seu último trabalho de estúdio, Rei Ninguém, Arthur Nogueira volta ao estúdio de gravação e também aos estúdios da RFI e lança Brasileiro Profundo, uma obra marcada por muita poesia. E é sobre esse novo disco que o cantor e compositor conversa com a gente hoje. Seja muito bem-vindo à RFI, aos nossos Muito feliz estúdios. de estar aqui de volta, de conhecer você dessa vez, para falar desse projeto que é tão importante para mim, né, como compositor. Muito obrigado. Brasileiro profundo é o que sou. Tenho em mim todas as raças e nenhuma. Tenho em mim todos os sexos e nenhum. Tenho em mim todos os deuses. Quase todas as músicas desse novo projeto são autorais, são autoria sua, é isso? Isso. Todas, em alguma medida, são. O que acontece é que algumas eu fiz sozinho totalmente, letra e melodia, e algumas eu tenho parceiros, tanto de melodia como de letra. Então, por exemplo, a canção Brasileiro Profundo, que é a faixa título, é uma parceria minha com Antônio Cícero, que é um grande poeta brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras e um grande compositor, que tem assim, muitas canções no Brasil muito famosas, né, como Fulgaz, que é dele e da Marina, como Inverno, que é dele e da Adriana Calcanhoto. Então o Cícero é um poeta que transita também pela canção popular. E aí essa música, então, é música minha, letra dele. E tem também casos em que eu pedi músicas para compositores, eles me mandaram melodias e eu escrevi a letra. Então acaba sendo que em todas as faixas ou eu fiz música e letra, ou eu fiz música ou letra. Então é um trabalho autoral mesmo, assim, totalmente. E Arthur, por que ficar tanto tempo assim para lançar esse novo trabalho? Foram 5 anos desde o Rei Ninguém, né, que foi esse meu último trabalho autoral. Eu fiquei pensando assim, porque na realidade também tinha uma coisa de querer comemorar 15 anos de carreira, que eu comecei a cantar ainda muito. Eu tinha 16 anos quando comecei a cantar, meus pais tinham que ir comigo, porque eu não tinha autorização para isso. Então eu comecei cedo, e aí de repente eu vi que eu ia chegar nessa marca, e eu fiquei pensando que eu queria fazer um projeto especial para comemorar isso. Então esse álbum acaba que ele é um álbum, ele é um livro, ele é um videoálbum, então eu precisei desse tempo para viabilizar tudo isso, porque também não é fácil, né, ser um artista independente e ainda mais ligado à poesia, que a gente sabe que historicamente não vende, né, infelizmente. As pessoas gostam de poesia, mas não consomem tanto, assim, né, nos dados das livrarias, quase nunca tem um best-seller de poesia. Então, como eu também, todo o meu trabalho de que eu só faço por causa dos poetas, aí acaba sendo assim uma teimosia, né? De estar ali em busca disso. Então, acabei demorando para conseguir viabilizar tudo do jeito que eu queria, mas felizmente consegui e o álbum saiu agora. E nesse meio tempo, entre o Rei Ninguém autoral e esse, eu fiz um álbum com as canções do Caetano. Um álbum só de voz e violão, em que eu mostrei minhas versões para músicas do Caetano. E foi também um projeto que acabou me inspirando para esse, porque eu sempre digo que o Caetano é um brasileiro profundo. Então, estar em contato assim, com a obra dele também acabou me inspirando e atrasando um pouco mais esse álbum para sair, né? Então foi um pouco assim. Certo. E como você disse, esse álbum faz parte de um projeto mais amplo, né? É, Do qual faz parte esse livro de poesia, isso. Brasileiro Profundo.
E você pode explicar pra gente um pouco mais sobre esse Claro. projeto? O álbum, ele acabou se desdobrando. Então, essas 12 músicas do álbum, elas ganharam videoclipes. Então, as pessoas podem ouvir o álbum nas plataformas, mas também podem assistir, digamos assim, ao álbum no YouTube. Tem um videoálbum, que são clipes gravados. Eu gravei em 4 cidades brasileiras. Isso foi até interessante também, porque como tem essa questão de pensar uma identidade brasileira, na verdade, essa que é a intenção desse título. Uhum. É pensar o que, digamos assim, o que seria verdadeiramente a grande qualidade, o grande trunfo do ser brasileiro, né? Então aí acabou que foi bacana poder estar em 4 cidades brasileiras tão diferentes gravando clipes. Então a gente gravou em Belém, a gente gravou em Salvador, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então são cidades muito diferentes e específicas e muito brasileiras ao Uhum. mesmo tempo. Então é interessante esse passeio assim, visual, e o videoálbum tá no YouTube, no meu canal. E aí também recebi um convite da Amo Editora, que é uma nova editora do Pará, que eu nasci em Belém, interessada em autores contemporâneos da Amazônia. E eles me convidaram para fazer um livro, e eu acabei então decidindo reunir as coisas que eu escrevi ao longo desses 15 anos de carreira como compositor, porque eu não escrevo poesia sem música. Geralmente tudo que eu escrevo vem por causa de uma melodia ou de uma ideia de canção. Então, na princípio, eu pensei, é ousado fazer um livro, porque às vezes você, por exemplo, vai ler e você não conhece a música. Uhum. Então a letra ela tem que ter uma responsabilidade de se bastar sem a música também. É verdade. Então foi interessante porque aí quando eu peguei as letras e comecei a botar na página e comecei a pensar sobre elas sem a música, foi interessante porque eu nunca tinha pensado desse jeito. Então, então é legal assim, é bacana também eu penso poder, exatamente também no momento de internet, em que às vezes as letras não estão, é difícil, não tem o encarte. Uhum. Então eu achei bacana a ideia de ter um livro em que eu próprio vi, botei tudo certinho, revisei, né, trabalhei e as pessoas têm então acesso ao material da maneira mais organizada assim possível. Então é isso, é o álbum, o videoálbum e o livro Brasileiro Profundo, todos têm o mesmo nome. É, é, você falou que é de Belém e mais que brasileiro profundo, você é um paraense profundo, seria isso? Olha, eu na realidade, assim, você sabe que quando eu e o Cícero fizemos essa música e eu decidi chamar, eu tive um pouco de receio, assim, porque eu não necessariamente quero me colocar como esse brasileiro profundo. Eu acho que isso poderia ser um pouco pretensioso, assim, Uhum. né? Na realidade, eu acho que o brasileiro profundo somos todos nós, brasileiros, que reconhecemos que a diversidade como um trunfo, entendeu? Porque eu acho que existem movimentos assim que reacionários em relação a isso, em relação à liberdade, em relação a cada um poder ter a ousadia assim de se considerar o centro do mundo, pensando no Uhum. sentido assim mais filosófico. E é isso, na verdade, que a gente quer falar, que eu e Cícero falamos nessa música e que o projeto acaba celebrando, digamos, é essa diversidade brasileira, Uhum. né? Porque o Brasil não é uma coisa só, e eu penso que ninguém. E mesmo a ideia de Brasil não está acima da ideia de nenhum brasileiro, porque existem muitos Brasis, existem muitas realidades, nós somos um país continental. Então é que cada pessoa possa viver a sua complexidade, né, nesse lugar complexo. Então, enfim, então, eu creio. E aí acaba que também que você falou essa coisa do Pará, e eu acho que esse também acaba sendo o meu álbum mais paraense mesmo. Porque eu gosto de fazer música pop, né? Mas nesse eu decidi, ao invés de usar a bateria, ou a bateria mesmo, ou bateria eletrônica, eu quis usar percussão. Então Uhum. ele é um álbum percussivo, e que também remete à música do Pará, Uhum. né? Que tem todos aqueles batuques e aquelas coisas incríveis, aqueles ritmos, aqueles sons e tal. Então esse álbum ele tem essa. Aí tem títulos, né, como Parque do Tinga. Tem uma canção chamada Parque do Utinga, que é um parque que tem em Belém, que é lindo e que eu acabei passando o isolamento lá em Belém.
Então, o único lugar que eu saía, às vezes, para caminhar, era lá, que é muito grande. Então, às vezes, eu precisava sair um pouco e eu ia. Então, eu tive momentos assim de muita inspiração e de uma solidão assim em meio à natureza que me inspirou a compor essa canção, Parque do Tinga. E a canção Valente, que é a primeira canção, Valente é meu nome do meio, meu nome é Arthur Valente Nogueira. E é o nome da minha mãe, e a letra fala que o céu é o mesmo mistério sem fim, em Belém ou Berlim. Então tem também um pouco essa coisa assim de como foi sair para o mundo vindo de Belém, porque eu acho que o fato de eu ser de Belém é determinante. Então, mesmo que às vezes eu não cante um carimbó, eu vou fazer qualquer coisa que eu faça. Eu acho que se eu fosse de outro lugar seria diferente. Então também tem essa vontade assim de pensar e celebrar de onde eu venho, sabe? E, então, para terminar, como é que a música brasileira, a sua música é celebrada aqui em Paris? Como é que é, como ela é recebida na Europa? Essa é a segunda vez que eu venho a Paris. Da primeira vez eu vim para cantar e fiquei muito surpreso porque é sempre hoje em dia com a internet a gente está ligado a pessoas de todo mundo, né? Mas às vezes a gente não sabe, não tem noção das coisas. Então eu vim fazer um show de voz e violão em 2019 e fiquei muito feliz porque eu não esperava que sei lá, que teria. Eu pensava, quem será que vai assistir a esse show, né? E aí em Londres, por exemplo, que eu toquei, que era um lugar que eu achava que talvez fosse ainda mais difícil que Paris. Londres foi surpreendente, porque estava cheio, tinha gente que pedia músicas minhas de álbuns anteriores, ou seja, eram pessoas que conheciam o meu trabalho. Então eu sempre me sinto muito à vontade, na verdade, aqui, me sinto em casa. E dessa vez eu não vim para cantar, mas eu vim para fazer um lançamento do livro. Então vai ter uma noite em que eu vou ler algumas coisas e tal, e também tocar. Então, enfim, eu me sinto em casa, assim, já construí uma rede legal e eu até tenho vontade, quem sabe, de morar, assim, na Europa. Quem É, sabe em breve. enfrentar esse calorzinho bom aí. Como alguém que vem de Belém, eu tô achando. Inclusive, da última vez que eu vim, tava super. Era outono, tava chovendo muito, a cidade tava nublada. E eu tô vivendo uma experiência que eu nunca vivi, tô fascinado. Porque Paris sempre tem sua mágica, mas essa mágica do verão, do céu azul, eu nunca tinha vivido e eu tô, assim, absolutamente hipnotizado, assim, pela cidade. A cidade tá ainda mais linda. Bom, então. Bom, muito obrigada, Arthur Nogueira. Eu que agradeço, prazer te conhecer. Obrigado. Igualmente.